Bom dia, pessoal. Para vocês que vão ver esse vídeo depois, vou estar colocando lá no meu canal, lá em Jane Messias. São tantos canais. Vai estar esse vídeo, vai estar no canal Jane Messias, que lá é o meu canal que eu falo sobre vários assuntos. Falo sobre Criador, sobre o povo hebreu, falo, enfim. E aqui, né, voltando, dando início aqui a esse vídeo, deixa eu dar uma limpadinha aqui nesse óculos. Dando início, dando continuidade, né, a esse vídeo, né, a leitura das Escrituras, o livro de Apocalipse, como eu havia prometido. Eu tive que dar uma pausazinha, porque eu tô ocupada com muitas coisas. Tá perto da minha viagem, né? Eu tenho que resolver muitas coisas aqui. Tô com problema também, tô arrumando música, essas coisas todas. Mas agora eu voltei, que já estamos para terminar. Esse é o vídeo de número 6, a parte 6. Já tem 5 vídeos lá com os primeiros capítulos, né, de Apocalipse. Eu encerrei no 18, no meio do 18, vou terminar o 18 e vou partir aqui para o 19. E amanhã eu termino o livro de Apocalipse, né? Então aqui a leitura de Apocalipse, a parte 6. Vou continuar aqui no capítulo 18, versículo 9. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia, chorarão e se lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Temerosos por causa do tormento dela, ficarão de longe e dirão: oh, não! A grande cidade Babilônia, a cidade poderosa, em apenas uma hora chegou o seu julgamento e o seu castigo. Os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. O seu ouro, pratas, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e a sua lã vermelha, toda espécie de madeiras odorífera, todo tipo de objetos feitos de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, farinha de trigo, gado, ovelha, cavalo, carruagem, escravos e almas de seres humanos. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram-se todos aqueles frutos que vocês desejavam de todo o coração. Você perdeu para sempre toda a riqueza, luxo e a fama que possuía. Nunca mais serão recuperadas. Versículo 15. Os comerciantes destas coisas que se enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela. Chorarão, lamentarão e dirão: oh, não! A grande cidade costumava usar linho fino, púrpura, lã vermelha. Ela se adornava com ouro, pedras preciosas, pérolas. Em apenas uma hora ela perdeu toda a sua riqueza. E todos os capitães de navio, todos os passageiros, marinheiros e outros que trabalham no mar ficarão à distância e contemplando a fumaça do seu incêndio, do incêndio dela. Clamarão
que outra cidade foi semelhante a essa grande cidade. Em sinal de tristeza, eles jogarão pó sobre as suas cabeças, chorando, e lamentarão, dizendo: Oh, não! A grande cidade, à custa da sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. E em apenas uma hora ela foi arruinada. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, ó eleito, emissários e profetas do Altíssimo, pois o Eterno a condenou pelo que fez a vocês. Ainda aqui no versículo 21, a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então o anjo poderoso... Gente, eu tenho que ficar olhando para cá, tá? Porque tô lendo, né? Então um anjo poderoso levantou uma grande pedra do tamanho de uma pedra de moinho e a jogou no mar, e disse: com igual impacto será a Babilônia, né? A grande cidade lançada por terra, para nunca mais se encontrar. Em seu meio não se ouve mais o som de harpas, nem de músicos, nem de flautista, nem de trombeteiros. E em seu meio nunca mais será encontrada nenhum trabalhador de qualquer ofício, e nunca mais se ouvirá em seu meio um ruído das pedras de moinho. A luz da candeia nunca mais brilhará dentro de você. E voz de noivo e de noiva nunca mais será ouvida ali. Os seus comerciantes eram os mais poderosos da terra, e todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos eleitos e de todos que foram assassinados na terra. Agora aqui eu encerro o capítulo 18, e vou agora para o capítulo 19, a alegria e triunfo dos céus. Capítulo 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a majestade, a honra e o poder pertencem ao nosso Criador, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Pois ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E a multidão disse pela segunda vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciões e os 4 seres viventes postraram-se e adoraram ao Eterno, que está sentado no trono, e disseram: Amém, ou amém. Aleluia! Então veio do trono uma voz que disse: Louve ao nosso Criador, todos vocês que são os seus servos, e todos os que temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma voz, a som da voz de uma grande multidão, com barulho de uma grande cachoeira, e com o estrondo de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o nosso Criador, o Iarro dos exércitos. Regozijamos-nos e nos alegramos e damos-lhe honra, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. A ela foi dado linho finíssimo, resplandecente e puro para se vestir,
pois o linho finíssimo são os atos justos dos eleitos. E o anjo disse-me: escreve isso, benditos são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: essas são as verdadeiras palavras do Eterno. Então eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça isso, sou apenas um conservo seu e de seus irmãos, que continuam fiéis ao testemunho de Yahushua, o Salvador. Adore o Eterno, pois o testemunho de Yahushua, o Salvador, e o Espírito da profecia. Aqui no versículo 11. O Messias, o Mashiach, vence a besta e o falso profeta. E vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. Montado nele estava aquele que se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. À sua cabeça haviam muitas coroas reais. Havia escrito nele o nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a palavra do Eterno. Os exércitos dos céus o seguiam, montado em cavalos brancos e vestido de linhos finos, branco e puro. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro, e é ele mesmo que pisará o largar do qual fluirá o vinho da fúria da ira do Eterno, o Yahweh dos exércitos. No seu manto e em suas pernas estava escrito esse nome: Rei dos reis e soberano sobre os poderosos. E vi um anjo que estava em pé no sol. Ele clamou em voz a todos. Ele clamou em alta voz a todas as árvores que voavam pelo meio do céu, dizendo: venham e se ajuntem para a grande ceia do Eterno. Venham e comam carne de reis, generais, dos poderosos, de cavalos e de cavaleiros, e todos os tipos de pessoas, sejam escravos ou livres, importantes ou comuns. E vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa e com ela os falsos profetas, e em sua presença havia realizado milagres, usado para enganar aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A besta e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queimam como enxofre. E os seus exércitos foram mortos pelas espadas que saíram da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves comeram da carne deles até se fartarem. E eu vou terminar. 20. Capítulo 20. Satã é preso por 1000 anos. A primeira ressurreição. Eu vou ler, eu vou terminar. Então vi um anjo descendo dos céus, trazendo a chave do abismo e uma grande cornete, né? Uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o enganador, o Satã, e o acorrentou por 1000 anos. Então o anjo jogou Satã no abismo e trancou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais pudesse enganar as nações, até terminar os 1000 anos. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então vi um trono e os que estavam sentados nele receberam autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por testemunharem a respeito de Yahushua, o Salvador, e por anunciar a palavra do Eterno. Também os que tinham adorado a besta, e nem a sua imagem, e não tinham recebido o sinal na testa nem nas mãos. Essas pessoas viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Mas os outros mortos que reviveram até que os 1000 anos tivessem terminado. Essa é a primeira ressurreição. Benditos e puros são as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas, mas serão sacerdotes do Eterno e do Messias, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Satã é solto e derrotado para sempre. Deixa eu ver quantos minutos. Ih, aqui eu não posso ver lá. Ah, dá para ir, tá cedo ainda. Quando se completarem os 1000 anos, Satã será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, isso é, Gog e Magog, reunidos-se para a batalha, e eles são tantos como os grãos de areias da praia do mar. Elas marcharão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos eleitos, a cidade que ele ama. No entanto, desceu fogo do céu e destruiu a todos. E Satã, que os enganava, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já havia sido jogado a besta, o falso profeta, e lá eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O juízo final e o grande trono branco. Juízo final, o grande trono branco. Aqui no versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se chegou lugar para eles. Não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E foram aberto um livro, e também foi aberto outro livro, e que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo o que cada um havia praticado, conforme está escrito no livro. O mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os mortos que estavam no seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um havia praticado. Então a morte, né, e o Sheol foram jogados, a morte e o inferno, né, quer dizer, porque o inferno não é lugar, o inferno é um ser, né, que vai ser jogado e o inferno foram jogados no lago de fogo. O lugar é o lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E todo aquele que não tinha seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e a nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. E vi a imaculada cidade, a nova Yerushalayim,
descendo dos céus, da parte do Eterno, preparada como uma noiva enfeitada para se encontrar com o seu noivo. E vi uma alta voz vinda do trono que disse: Vejam, o templo do Altíssimo está entre eles, e será o Altíssimo deles. Não, está entre eles, os seres humanos, pois ele habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Eterno estará com eles, e será o Altíssimo dele, e ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, estou fazendo tudo novo. E também me disse: Escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E ele continuou dizendo: Está cumprido. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça da fonte da vida. Aquele que vencer herdarão essas coisas. Eu serei o Altíssimo dele, e eles serão meus filhos. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos adúlteros, aos médiuns, aos idólatras, todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui no versículo 9. A noiva de Yahushalai, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: Venha, eu vou mostrar a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele levou-me em espírito ao cume de um grande e alto monte e mostrou-me Yahushalai, a cidade, a imaculada cidade, descendo do céu da parte do Eterno, né, que esse ano. A cidade brilhava porque possuía resplendor do Eterno, e o seu brilho era como a pedras preciosas, como se fosse uma pedra de jaspe, clara como um cristal. Era como uma pedra preciosa, né? Como se fosse de jaspe, clara como um cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardado por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Yahushalai, né? As tribos de Israel, as 12 tribos, que não é uma só. As 12 tribos dos filhos de Yahushalai, né? E haviam 3 portões ao leste, 3 portões ao norte, 3 portões ao sul, 3 portões ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 fundamentos, e nelas estavam os nomes os 12 emissários do Cordeiro. O anjo que estava falando comigo tinha por medida uma régua de ouro para medir a cidade e seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com régua de ouro e viu que ela media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que
e viu que era 75 metros de espessura. E a segunda medida humana usada pelo anjo. A muralha era feita de diamante e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro líquido. Os fundamentos da muralha da cidade estavam decorados com pedras, com todos os tipos de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de diamante, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso e o 11º de turquesa, o 12º de ametista. Os 12 portões eram 12 pérolas, e cada portão era feito de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é, eita, aleluia, Yahushua dos exércitos. Não haverá templo. O templo verdadeiro é o nosso Yahushua, o nosso pastor verdadeiro, né? Yahushua, o Salvador dos exércitos, e o Cordeiro. A cidade é Yahu e o Cordeiro, que é Yahushua, né? Que é o templo, que vai ser o templo. A cidade não precisa de sol nem lua para iluminar, pois o resplendor do Eterno brilha sobre ela. Aleluia. E o Cordeiro é a sua luz. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe darão seu esplendor. Os seus patrões nunca fecharão os seus portões. Seus portões nunca fecharão, permanecerão abertos aberto o dia todo, porque lá não existe noite. As nações lhe farão a honra, e as nações lhe farão a honra, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Lhe farão a honra e o esplendor. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem pessoas que praticam coisas vergonhosas, ou que contêm mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que estão escritas no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Terminou aqui o 21. Deixa eu ver o tempo. Eu vou logo soltar tudo isso aqui. Já vou terminar o livro de Apocalipse. Capítulo 22. As magníficas coisas do Eterno. O anjo também me mostrou um rio das águas da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono do Eterno e do Cordeiro, entre a rua principal da cidade e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos por ano, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldições. Nela estará o trono do Eterno e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. E verão a sua face e o seu nome estarão em suas testas, e ali não haverá mais noite. Eles não precisarão mais da luz de candeia, nem luz do sol, pois Yahweh brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia.
a certeza do cumprimento das profecias desse livro. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança, e arro que dá ao seu espírito ao profeta. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ouçam, eu venho em breve. Benditos são os que obedecem às mensagens das profecias escritas nesse livro. Aqui no 8, versículo 8 ainda, né? Eu e Yahoxanã, que aprendemos a chamar de João, Yahoxanã, sou aquele que ouviu e vi todas as coisas. E quando eu acabei de ouvir e ver, prostei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou apenas um conservo seu e de seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem à palavra desse livro, adore o Criador. E o anjo ainda me disse: não cele as mensagens proféticas desse livro, porque o tempo em que acontecerão essas coisas está próximo. Quem é justo, que continue praticando a justiça. Quem é puro, que continue se purificando. Ouçam, eu venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o único, o princípio e o fim. Bendito aqueles que cumprem os meus mandamentos, para que tenham acesso à árvore da vida e possam entrar na cidade pelos portões. Ficarão de fora da cidade os cães, os médios, os adúlteros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que amam a mentira e a praticam. Eu e Yahushua, o Salvador, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês, a favor da palavra, né? Eu sou a raiz e o descendente de Davi, resplandecente, estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: venha. E quem ouvir isso, diga: venha. E quem tiver sede, venha. E quem quiser receber a graça da água da vida. Eu afirmo, todos aqueles que ouvem a mensagem da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar-lhe alguma coisa, o Eterno acrescentará o castigo desse alguém as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra profética desse livro, o Eterno tirará desse alguém as bênçãos descritas nesse livro, ou seja, a sua parte na árvore da vida e também a sua parte na imaculada cidade. Aquele que testifica todas essas coisas diz: certamente venho em breve. Amém, não. Amém, né? Venha, Salvador Yahushua. Graça do Mashiach, nosso Salvador, seja com todos. Amém, não. Amém. Aqui termino. Então aqui, gente, terminei o livro de Apocalipse. Amanhã estarei com outro livro. Se não der amanhã, eu faço outro dia. Mas talvez eu não vá para o livro inteiro, mas eu vou estar lendo aqui alguns livros específicos que servem até para estudo. Porque às vezes as pessoas perguntam: aonde é que eu acho fonte? Onde é que eu descubro, que você descobriu que o povo hebreu são os povos pretos que estão nas Américas, que chegaram como escravo no passado, são os verdadeiros hebreus? Como é que eu chego a isso, né? Aí eu vou leio, aí eu vou pegar assim a parte de Deuteronômio, né, que tá tudo lá, em Deuteronômio 28, 15 e 68, daí vou, para não ler o livro inteiro, né? Vou ler mais aqui. E para acrescentar mais aqui em Apocalipse, eu posso ler também outros capítulos
né, de outros livros. Então aqui encerro o vídeo. Esse foi o mais longo. Terminei, né? Faltou pouco. Demorei, mas terminei de vez. Então, gente, a paz de Arruxa a todos e até o próximo vídeo. Beijão, paz. Chegaram,